Vamos falar da Venezuela. Vocês sabem que aqui no canal nós não ficamos em cima do muro e por isso nós vamos falar. Eu vou dividir em alguns pontos a minha fala. Número 1. A Venezuela, o processo eleitoral é no mínimo suspeito, para não dizer todo ele viciado. Na medida em que você dificulta a fiscalização de uma eleição, você fere de morte a democracia, ou seja, a democracia ela necessita da fiscalização. Aí o bolsonarista diria assim: então a democracia brasileira não vale, porque afinal de contas vocês não querem que o voto seja auditável. Nesse caso é uma falácia, porque o voto no Brasil ele é auditável. As urnas são auditáveis. É que ele usa aquele subterfúgio da questão do voto impresso. O que seria o voto de cabresto? Então não se compara a eleição brasileira com a eleição venezuelana. Esse é o primeiro ponto. Então, de fato, essa vitória, terceira vitória do Maduro, é uma vitória que tem cheiro de derrota. Segundo ponto, por que a Venezuela desperta tanto interesse? Afinal de contas, tem muitas outras nações que também não são democráticas, talvez sejam até piores ditaduras do que a Venezuela. Tá certo que ditadura sempre é ditadura, mas vamos pensar em outras, né? Como por exemplo Emirados Árabes. Mas por que a Venezuela as pessoas se importam tanto, principalmente aqui na nossa região? A gente não pode deixar de dizer que a Venezuela tem um tesouro debaixo d'água, ou melhor, no seu subsolo, que é o petróleo. E isso com certeza desperta o interesse de muitos. Por isso que China, Rússia reconhecem a vitória de Maduro, porque interessa para eles. Eles não estão nem um pouco preocupados com democracia ocidental. O que eles querem é, de forma bem pragmática, a riqueza da Venezuela. No caso do Brasil, talvez a gente tenha que tomar uma decisão. Ou a gente olha para a Venezuela só como um parque, como algo que é rentável, e não nos preocupemos com a questão do discurso democrático, ou a gente fica com esse discurso da democracia ocidental, de dizer que a Venezuela de fato é uma ditadura e que para nós não interessa. Mas vamos lembrar, o próprio Estados Unidos, que condena a tal da democracia venezuelana, faz grandes negócios com a questão do petróleo. Se tem uma coisa que os americanos são, eles são bons, porque eles conseguem acender tanto uma vela no Oriente Médio como uma vela no Ocidente. Talvez por isso seja grande potência. E nós que ficamos nem lá nem cá, não chegamos a lugar nenhum. E por último, eu quero só fazer uma observação. O governo venezuelano de Nicolás Maduro não é esquerda, não é direita. Ali é simplesmente um fracasso do ego humano. Sabe quando você não consegue perceber que já acabou? 12 anos governando. Não seria a hora de sair? Dar espaço para o outro? Seria um gesto de minimamente humanidade. Mas não. Um governo que vem colocando o seu povo em situação de fome, de miserabilidade, inclusive de morte, mas prefere ficar mais 6 anos governando. O ego mata o poder e a capacidade que o poder teria de fazer as mudanças minimamente necessárias para a sobrevivência humana.